Olá, meu nome é Sara e esse é o vídeo de como o tweet de uma autora independente brasileira fez com que eu parasse de consumir pirataria em todos os âmbitos do entretenimento. A minha história com a leitura, ela começou cedo, sabe, até. Eu acho que devia ter, sei lá, não sei, acho que eu sempre li, sabe, gibi da Turma da Mônica na escola, emprestado de amigos. Mas eu nunca tive um acervo de livros grande o suficiente disponível para mim o tempo todo. Porque eu venho de uma família pobre, então a gente não tinha dinheiro para pagar R$ 30 num livro para mim ler. Então, eu comecei a ler. Eu lia livros da biblioteca da escola, livros que amigos emprestavam e gostava, né? Eu recebia também, durante um período da minha infância e parte da minha pré-adolescência, livros doados. Talvez vocês escutem barulhos aí, como uma galinha, talvez um animal meio doido, mas é porque eu moro na roça, então não tem como fugir disso. Então, durante parte da minha pré-adolescência, eu recebi livros doados. Tanto que eu nasci em 98 e li livros da série Vagalume, porque eles foram doados, né? Meu pai, ele trabalhava numa casa, a moça eu acho que era professora, não sei, e doou um monte de livros, e dentro desses livros tinha a série Vagalume, alguns livros da série Vagalume, e eu li, e gostei muito. Mas não foi ali que a minha história com a leitura de forma assim mais compulsiva aconteceu. Eu tenho um caderninho, né, sem pauta, onde eu escrevia, né, que hoje em dia eu não tenho atualizado mais, mas os livros que eu li, né, então aqui tem vários livros que eu já li ao longo desse tempo. Eu parei no 148, mas eu já devo ter lido uns 150 livros. Só que a maioria desses livros eu li em PDF, de sites, né, que publicam livros de forma pirata, infelizmente. E aí eu li, eu comecei a ler. Eu lembro que eu via, por exemplo, eu comecei a ler muito. Eu tinha uns 13, 14 anos. E aí eu comecei a ler livros, assim, muitos livros. Eu lembro que eu li o Marley e Eu. Eu lembro que eu li o livro do Marley e Eu devia ter tipo uns 11, 12 anos mais ou menos. E aquele livro não falou nada comigo. Comecei a ler e eu não conseguia terminar. E até uma coisa, tipo, às vezes você tem que ter uma idade suficiente pra você ler, pra você entender né, assim, se conectar com a história. E aquela eu não li, não deu certo, larguei de lado. E continuei nas minhas leituras de Thalita Rebouças, do Fala Sério Mãe, que eu amava. E eu lia muito da escola, né? Eu lia nos tempos livres na biblioteca da escola. E então, a minha tia me emprestou alguns livros uma vez, ela tinha vários livros, eu li. E aquilo me despertou, tanto que um deles foi o Marley e Eu, que quando eu peguei um ano depois pra ler, eu já fiquei, tipo assim, impactada com a história, li, chorei horrores, amei demais. E aí eu comecei a minha, né, leitura, né, comecei a ler muito. E eu via que eu não conseguia ler alguns livros porque eu não tinha acesso a eles, né? Então, às vezes, tinha livros que a galera tava falando, nessa época eu já estava bastante inserida no mundo do Twitter, por exemplo, das redes sociais, e você via, estou lendo isso, estou lendo aquilo, nos ciclos, né, de amigos. Por exemplo, eu lembro quando em 2014, eu acho, quando deu aquele boom da Culpa das Estrelas, e eu fiquei tipo, eu quero ler, eu preciso ler, e eu não tinha muito discernimento de onde buscar. E aí eu encontrei os sites piratas e encontrei também, naquela época, nem sei se ainda existe porque eu não uso mais, mas é o ForShared. Eu pegava livro lá pra ler. E aí eu comecei a saga de ler. Basicamente, eu tenho certeza que pelo menos 120 livros dos 150 que eu já li foram PDFs desses sites piratas. E eu li muita coisa boa, tá? Que eu consumi, tipo assim, eu acho que dos meus 14 aos meus 17 anos eu consumia livros assim, adoidado. Foram anos que eu consumi muitos livros. Por isso que eu tenho 150 livros. Porque depois de um tempo deu uma parada, sabe? Eu acabei. Não sei, deu uma parada, não li mais. Tanto que hoje em dia eu luto pra voltar a ler como eu li antigamente, né? Mas aí a história é como eu fui ter acesso aos livros em PDF pra poder você entender que a pirataria estava presente na minha vida. Eu lia livros em PDF, assistia muitas séries, em filmes, em sites, né, piratas, porque, cara,
infância pobre, juventude pobre, a gente não tinha dinheiro pra ficar pagando e aí gastando com streaming sempre, comprando livros que eram muito caros, porque eu lembro que na época que eu lia, os livros eles eram mais vendidos na Saraiva, e era livro tipo R$ 30 um livro, e eu não tinha como pagar R$ 30 um livro. Eu li séries absurdas, tipo, que eu amei demais, sabe? Uma delas foi a série da Mediadora, da Maggie Cabot, que eu devorei ela. E isso em PDF. Mas o vídeo não é só sobre isso, né? Esse é só o caminho de como eu encontrei os PDFs. Então a gente vem no como que eu parei de ler livros e consumir pirataria no geral. Eu voltei pra igreja em 2018 e quando você tá nos caminhos do Senhor, né? Quando você conhece a verdade, você vê que as suas atitudes, você tem uma noção sobre isso, né? Não vou dizer que fora da igreja você não tem, mas eu acho que fica muito mais explícito porque você encontra a graça de Deus. Então você consegue ver como as suas atitudes influenciam na vida das outras pessoas com mais força, né? O evangelho ele nos leva a questionar algumas coisas e a nos questionar, entendeu? Então eu já estava nesse processo, acho que muito tempo, mas era uma coisa que eu não largava a mão. Porque eu falava, não tem nada a ver, eu posso assistir um dorama no Telegram e tudo bem. Eu posso pegar um livro que eu não vou comprar agora e ler, e depois eu compro, como eu já fiz, que eu tenho uma série de livros aqui, que eu li em PDF e depois eu comprei o livro físico. Mas eu levava a vida dessa forma. E aí eu lembro que eu encontrei a ficção cristã. Eu já tava num processo junto com os doramas de sair um pouco dessa coisa mais sexualizada do entretenimento, que é o que vem acontecendo muito, né? A gente vê séries americanas hoje em dia, sempre tem uma cena de sexo e a gente só quer pular aquilo ali, a gente não quer ver, a gente quer um romancezinho mais tranquilo. Então eu corri pros doramas. E a partir daquilo me deu o interesse de, será que existe ficção cristã? E existia, porque eu tinha lido ficção cristã em PDF. Quando eu voltei pra igreja lá em 2018, eu comecei a ler uma série de livros que até hoje eu procuro ela pra comprar, que é a série Selena, da Robin Jones Gunn. E eu me apaixonei, simplesmente. Eu falei, uau, que legal, é um romance, uma literatura infanto-juvenil, adolescente. Eu gosto muito de literatura adolescente, infanto-juvenil. E tem os princípios que eu sigo. Nossa, que bacana. Será que eu encontro mais deles por aí? E aí eu encontrei, né? Lá na Amazon, no meu trabalho, não tinha, tava num dia, um trabalho fraco nem nada. Peguei o celular e fiquei vendo e fiquei fuxicando, né? Tinha os livros de literatura cristã, que são, você tem o C.S. Lewis, Luciano Subirá e outros autores. E eu queria achar, tipo, eu não queria livros teológicos, eu não queria livros difíceis de ler, porque os livros de C.S. Lewis são muito bons, mas são muito difíceis de ler. Eu queria uma coisa mais fácil, uma coisa que comunicava até mesmo com a minha criança interior. E aí eu encontrei a querida da Mima Pumpkin com o livro Sons de Ferrugens e Ecos de Borboleta. Eu lembro que eu vi aquele livro, eu achei aquele título muito diferente e eu fiquei tipo, nossa, de que será que fala isso? E aí eu baixei a amostra da Amazon, que tem como você baixar a amostra da Amazon de um e-book. Você lê assim um pouquinho do primeiro capítulo. Eu gostei muito, mas eu não comprei. Era tipo R$ 10 e eu não comprei. Porque eu falei, eu acho que eu não vou ler. Eu já tava um tempo sem ler livros, né, com frequência. E ainda mais livros em e-book, que é em celular. Então eu acho que eu não iria ler. Não comprei. Podia ter comprado, R$ 10 muito barato, não comprei. E aí eu encontrei um outro livro, que era da Erin Davis, da Tati, né, no Instagram tá como Tati escreveu. E eu não li, eu peguei a amostra também, eu li, mas eu tava naquela mesma vibe do eu não vou ler porque eu tô trabalhando, eu não vou ter tempo de ler, e realmente naquela época eu não tinha, tipo, eu chegava do trabalho super cansada, eu não queria fazer nada, só queria que minha cabeça distraísse e eu não conseguia focar na leitura, então eu não pegava pra ler, principalmente no celular, porque eu não tenho Kindle ainda, né, no meu orçamento ainda não cabe Kindle. E aí eu encontrei ela, aí eu fui atrás dessas duas autoras no Instagram, encontrei no Instagram, encontrei no Twitter, segui, já falei, ai que legal, que incrível isso, tem gente que escreve literatura cristã, ficção cristã, adolescente, coisa que eu gosto de ler, que legal, vou seguir, vou compartilhar, vou ficar nisso. E eu segui a Tati e a Mima. A Mima, ela acabou que ela
Nossa, eu fico tão feliz. Que ela publicou o livro dela pela Pilgrim. E eu comprei o livro físico. Vou até pegar aqui. Eu comprei o livro físico. E aí a primeira vez que eu li já foi na edição da Pilgrim, né? Eu comprei... Eu não lembro se foi na pré-venda, eu acho que não, porque eu não tava com dinheiro na pré-venda, mas depois eu comprei. Ih, caiu até. Acho que foi talvez na pré-venda, porque eu tô com um cardzinho. Aí eu já não lembro, mas eu tenho. Eu comprei, eu li e amei. Amei, amei, amei. Já quero continuação, que ela ainda tá escrevendo. Não sei se continua escrevendo. Mima, nos fale, por favor. E enfim, mas eu continuava acompanhando a Mima, a Tati e outras pessoas. E a Tati, eu não li o livro dela, não comprei, não tenho nenhum livro que eu comprei, nem e-book, nem nada. Porque eu não sei, no momento atual ele ainda não fala comigo, sabe? Não é uma coisa que me chama atenção. Por mais que ele seja focado nos doramas, eu gosto de doramas. Ultimamente eu não tenho assistido muito, não é mais minha vibe no momento. Mas eu continuo acompanhando a Tati, adoro acompanhar a Tati, eu gosto dos conteúdos dela e amo ver ela crescer. Me dá, tipo, eu fico tão feliz vendo ela. Nossa, tem tantos pedidos pra embalar. Eu fico, cara, que show, que top, nossa, que incrível. E eu segui ela no Twitter, né, como eu falei. E eu sou a pessoa como é? A pessoa que é cronicamente online, mas do Twitter. Então eu sempre tô no Twitter. E eu segui ela no Twitter. Aí uma vez ela publicou, isso já vinha de eu vi algumas postagens. Eu ficava tipo, poxa, que saco, mas eu não. Acho que nunca veio com uma pessoa que eu admirasse. Porque eu admiro a Tati, cara. Eu não consumo os livros dela, mas eu admiro a forma que ela trabalha, o jeito dela. E ela postou que estavam divulgando os livros dela, que na época eram e-books, né? E estavam divulgando os livros dela no Telegram, num canal de PDF do Telegram. E aí eu fiquei muito chocada, porque ela botava os prints, tipo, ah, tá ali o livro, e aí ela entrava em contato com a pessoa pra pessoa tirar, e ela falava, não vou tirar, é isso, naquilo, e falando um monte de coisa. E eu fiquei muito mal. E eu acho que o Espírito Santo, eu acho não, tenho certeza que o Espírito Santo ele começou a falar no meu coração. Por quê? Infelizmente, algumas coisas da nossa vida a gente só vai dar atenção quando elas tocarem numa dor nossa. Por mais que a gente saiba que a gente tem que olhar o próximo com amor, que a gente tenha que se atentar às nossas atitudes com o nosso próximo, a gente só dá atenção quando aquilo vem e pisa no nosso calo ou então fala alguma coisa direta sobre a gente. A Tati, ela me inspira porque eu tenho um livro há 10 anos na minha cabeça e eu nunca consegui colocar ele, né, ali. Eu tenho essa ideia de livro e eu me comprometi esse ano a tentar colocar ele no papel pelo menos um pouco, começar a escrevê-lo de fato. E eu, quando encontrei a Mima, e principalmente a Tati e outras autoras, eu vi que existia a possibilidade de você escrever um livro, de você comercializar esse livro e abençoar outras pessoas. Então, eu me inspirava nela e tudo mais, tá? E aquilo mexeu muito comigo. Porque eu me coloquei no lugar, e isso é o mais importante, é você se colocar no lugar da pessoa. Quando você se coloca no lugar da pessoa, você consegue sentir as dores daquela pessoa e aí você consegue ter empatia. E talvez aí você consiga mudar a sua mentalidade, sabe? E aí eu me coloquei no lugar dela. E eu falei, cara, se fizesse isso comigo, que doideira. E o Espírito Santo me levou a questionamentos muito grandes. Porque não foi só os livros que eu lia em PDF, ele me levou aos filmes que eu assistia de forma pirata, os doramas, e ele me levou a questionar, tipo, eu sei que os atores, eles recebem muito dinheiro pra fazer aquele papel, mas até uma pessoa pequena que fez parte, sabe quando você pula aquela parte do elenco que tá passando lá os créditos? Principalmente em filme da Marvel, né, que a gente sempre pula pra gente ver os pós-créditos. Mas que tem aquele monte de nome que fala, meu Deus, quanta gente. Você vê quantas pessoas estão envolvidas pra um filme só ser lançado, de sei lá, 2 horas? Imagina quantas pessoas não estão envolvidas pra um dorama de 16 episódios com 1 hora de duração ser lançado. E são muitas pessoas, não são apenas os atores que estão ali ganhando muito. Às vezes é uma galera que tá ganhando básico, porque ela escolheu trabalhar ali. Às vezes é uma galera que tá ganhando um freelancer, sabe? Ah, eu conheço alguém que tá precisando de um pessoal pra ficar nos bastidores fazendo tal coisa. Aí a pessoa tá precisando de dinheiro, vai lá trabalhar. Às vezes é uma pessoa que trabalha como faxineiro de um estúdio, sabe? E ele ganha pouco, ele não ganha muito. Mas o Espírito Santo me levou a questionar que, tipo, eu, de alguma forma, posso estar sendo um alvo de
como é que eu posso dizer? Eu posso estar prejudicando até mesmo aquele faxineiro, porque eu nunca vou saber o nome, não vou saber a importância que ele teve, mas prejudiquei ele porque eu assisti uma coisa que eu poderia ter assistido de forma correta e assisti ilegalmente. E uma das coisas que a galera que consome PDF, consome pirataria, é a democratização ao acesso daquele conteúdo. Só que, gente, sendo muito sincero, você tem necessidade mesmo de assistir e ler aquilo que você faz ilegalmente? Porque assim, eu não vou conseguir ver porque eu tô gravando no celular, mas eu tenho, depois que eu conheci, né, os autores independentes e conheci os perfis de divulgação no Twitter de e-book gratuito, eu tenho muito e-book gratuito e e-book que eu não leio. Eu não preciso mais, hoje em dia eu não tenho mais essa necessidade de eu vou num site legal baixar, pegar, sei lá, um monte de vírus, baixar ou entrar no Telegram e pegar um livro. Eu tenho um monte de e-book com assuntos que eu gosto, com assuntos que me chamaram a atenção para que eu baixasse eles gratuitamente, porque tem, sabe, promoções gratuitas sempre, principalmente de autores independentes brasileiros. E eu tenho vários e-books e, sinceramente, eu não li todos. Igual os doramas que eu quero ler. Eu tenho uma lista de doramas... Ler não, né? Eu tenho uma lista de doramas que eu quero assistir. Sinceramente, eu não devo assistir nem todos. E a maioria deles eu posso assistir de forma legal. Então, assim, o tweet dela me fez refletir. E aí eu conheci também um outro caso que eu vi, assim, de forma mais grave. É o caso da Cris Bonfim. Não li o livro dela ainda, mas eu acompanho porque eu comecei a seguir várias autoras independentes pra me inspirar e me dar forças a escrever meu livro. Ela falou uma coisa que eu não sabia. E eu falei assim, nossa, é muita sacanagem. Porque, por exemplo, os autores independentes, geralmente, eles colocam os livros deles no Kindle Unlimited. Então você tem um contrato com a Amazon, né? Você que é autor independente, quando você coloca o seu livro para disponibilizar de forma gratuita, entre aspas, porque a pessoa paga o Kindle Unlimited para ler os livros, você tem um contrato com a Amazon de exclusividade. Então o seu livro ele não pode estar em nenhum outro lugar, a não ser ali. E a Amazon, ela tem um mecanismo de busca, então ela vai detectar em outros lugares. E quando ela detecta que seu livro está sendo disponibilizado de forma gratuita ou em outro lugar, principalmente de forma gratuita, né? A pirataria, eles simplesmente te mandam um e-mail, no caso que aconteceu com ela, né? Tem até no perfil dela, é Cris Bonfim, gente. Eu vou botar em algum lugar da tela o arroba dela do Instagram pra vocês irem lá conferir o vídeo que tem sobre a pirataria. E aí ela, tipo assim, a Amazon basicamente congelou, tirou o livro dela do ar, que eles constataram que estava sendo divulgado gratuitamente em outro lugar, e congelou a conta dela. Então, além do livro dela ter sido tirado do ar, ela não tinha acesso nem ao pagamento do que ela tinha, assim, sabe, ali dentro, pra ela receber. Então, você vê como que a pirataria, ela não é só, eu vou assistir porque eu quero e não tenho dinheiro. Ou, eu vou assistir ou vou ler porque, eu não sei se eu pagaria tudo isso pra comprar esse livro, então eu vou só me divertir um pouquinho. Ela pode estar de fato acabando com a vida de uma pessoa que talvez dependa de escrever livros pra viver. E a gente tá eu falo disso por conta da minha geração, e claro que a geração que tem vindo, né, a geração Z, que eu não sei se eu faço parte da geração Z ou não, porque uns falam que eu faço, outros falam que não, e aí eu não sei, mas eu acho que eu tô entre Millennium e Z ali, né, nesse limbo. Que, enfim, essa geração, ela gosta muito, eu vejo isso de mim, sabe? Eu prefiro seguir um trabalho que eu esteja bem fazendo do que seguir um trabalho só pelo dinheiro. E aí a pessoa resolve falar, eu vou, sabe, ser corajosa o suficiente pra falar, eu vou trabalhar com escrita, eu vou escrever livros e vou viver disso. Que seria um sonho pra muita gente. E infelizmente isso tem sido ruim, sabe? Tá seguindo o sonho dela, mas ela tá sendo lesada sobre esse assunto. Sobre essa situação, porque alguém resolveu distribuir o livro dela gratuitamente num grupo de Telegram da vida. E assim, essa é a forma como isso afetou a minha vida, como eu parei de consumir pirataria na minha vida. Eu não sei como que vai ser na sua, nem se vai acontecer na sua. Você tem os seus motivos pra continuar consumindo, e não vai ser eu que vou te convencer, não vai ser às vezes o vídeo da Cris falando, denunciando a pirataria, com tudo que as desculpas que a galera dá, que consome, fala, não vai ser. No meu caso, o Espírito Santo precisa tratar no meu coração. E talvez você não seja cristão, você não saiba quem é o Espírito Santo, e talvez a sua consciência não condene você. Mas eu de fato espero que um dia você entenda que talvez uma coisa que pra você não tem nada a ver, que não vai prejudicar alguém tanto assim, possa prejudicar sim. E até mesmo destruir sonhos. É isso.
esse é o vídeo. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque tem vários assuntos na minha cabeça que eu quero fazer vídeos e eu nunca faço. E eu me deparei com um vídeo no TikTok e eu falei, cara, quero fazer. E eu fiz. E agora tá aqui. Eu vou colocar ele no YouTube, porque eu sinto falta desses conteúdos do YouTube, sabe? De só uma conversinha, uma coisa simples. E vamos ver o que o bicho vai dar. E esse foi o vídeo de como o tweet de uma autora nacional independente mudou totalmente a minha visão sobre pirataria e me fez parar de consumir pirataria. Meu nome é Sara e eu te vejo por aí, talvez num futuro breve ou não. Vai depender da minha vontade de gravar vídeos. Tchau!